Então, essa é a ideia da gente, de que maneira a gente vai usar a tecnologia, e essa questão da tecnologia, nos dias de hoje, elas são, tem que ser vistas como uma maneira de aproximar, não é? Então, como é que a gente utiliza a tecnologia para que, ao invés de ser uma barreira, ela possa ser uma via de aproximação? E esse artigo é bem interessante, que ele foi publicado em 2019, e que ele faz uma reflexão em relação a uma cena que foi capturada por uma obra, por uma pintura feita em 1877, que exatamente traz essa imagem do cuidador ali do lado no caso, uma criança, e os pais na penumbra, no fundo da sala, ali capturando essa cena de uma espécie de dedicação ao cuidado. E 140 anos depois, uma menina, né, num ambulatório de pediatria, ela fez a sua própria versão da cena em que ela está na maca, os pais estão ali presentes e o profissional de saúde está de costas, com aquele olhar vidrado ali na tela do computador. E o desafio é como é que a gente usa a tecnologia para que, ao invés de dar as costas, a gente esteja se aproximando, né? Outra perspectiva que eu queria trazer, toda essa discussão, é o quão desigual nós somos, né? O quão o Brasil é um país de desigualdades e que a gente tem que olhar para a tecnologia também como uma forma da gente tentar reduzir essas desigualdades. O outro ponto de partida que eu gosto de trazer é esse artigo, que já foi muito discutido, debatido, que tenta criar uma espécie de ranking da qualidade de morte, em que em diversos países foi feito um levantamento e que se ranqueou quais eram os aspectos importantes elencados pela família, e que depois disso um ranking foi feito em que, infelizmente, o Brasil está na 79ª posição. Então, isso tem que ser visto como elemento motivador daquilo que a gente faz. Um ambiente do cuidado, ele obviamente tem que utilizar de uma maneira mais racional o recurso, tem que melhorar a experiência dos pacientes, tem que lutar para promover a saúde da população e também levar em consideração o bem-estar dos profissionais. Aquela velha ideia do quem cuida de quem cuida, né? E, obviamente, a equidade é um elemento muito importante nessa história toda, e a comunicação é um elemento importante. E aqui eu queria destacar, esse é um artigo do Tate Shanafeld, que atualmente está em Stanford, tentando elencar quais são os principais motivadores de burnout e engajamento. Então, a carga e a demanda de trabalho, a flexibilidade e o controle, a integração da vida com o trabalho, o suporte social no trabalho, a cultura e os valores da organização, a eficiência do nosso trabalho e os recursos que a gente tem e o significado daquilo que a gente faz. Se essas coisas estão desmoduladas, a gente tende ao desengajamento, à exaustão, à ineficiência, enfim, ao burnout. Mas se esses elementos estão contemplados, a gente vai tender a uma realidade de engajamento com vigor, dedicação e retenção dos profissionais nesse ambiente. Esse estudo é um estudo interessante, que ele foi feito com médicos, mas eu acho que isso se replica com os profissionais de saúde, em que ele levantou a resiliência desse profissional de saúde comparado com a população geral nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele viu que, de fato, a resiliência desses profissionais de saúde é maior do que a da população geral. Mas o interessante, que para mim chama a atenção, é que nessa escala aí de Connor Davidson, é uma escala que vai até 8, né? O sujeito com nível 8 é o sujeito que é feito de aço inoxidável, mais resiliente impossível. E aqui eu chamo a atenção que essa população de 1.350 profissionais de saúde com grau de resiliência máximo 8, 30% estava em burnout. Então é preciso que a gente reflita um pouco das condições do ambiente de trabalho, daquilo que a gente está envolvido, para que a gente não possa não cuidar de quem cuida, por assim dizer. Então, esse é um cenário do ponto de vista esses dados são de abril de 24, com a nossa população do planeta, 8,1 bilhões. Dessa população, ela 57% está urbana, né? 69% tem acesso a um dispositivo móvel e 67%, 69,7% tem dispositivo móvel e 67,1% tem acesso à internet. Então, a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade da gente aproximar, da gente usar a tecnologia para reduzir as desigualdades. E aqui, esse foi
o filme que deu origem à série, né, pelo menos do ponto de vista da oncologia, nesse estudo, onde foi comparada a utilização de um Patient Reported Outcome, uma estratégia em que você dá a narrativa para o paciente, versus a comunicação usual, com aumento de sobrevida, com melhora de qualidade de vida, com redução de idas à emergência, beneficiando de uma maneira mais marcante exatamente as pessoas com menor letramento digital. Ou seja, foi a prova de um princípio de que, se a gente focar na comunicação, a gente tem ganho através da melhora do manejo dos sintomas, né? Então, o que a gente tem hoje em dia? A disponibilidade de uma série de dispositivos, mas que eles não estão calibrados para poder dar conta de uma comunicação específica, uma comunicação sensível, que é a comunicação em saúde. Então, se por um lado existe uma limitação do atendimento, gerando idas desnecessárias e emergentes, uma assistência tardia às intercorrências e aos sintomas, ela pode, como por exemplo, usando o WhatsApp, ela ser sem segurança, né, com dificuldade de priorizar a demanda, porque ela não é calibrada para aquilo. Então, a origem da ideia foi exatamente partir dessa sobrecarga cognitiva e da desorganização da comunicação, o desejo de fazer alguma coisa que melhorasse esse cenário, e a gente começou há muito tempo fazendo um workshop que envolveu pacientes, familiares e profissionais de saúde, e ali, nesse momento, foi interessante ver que a comunicação era um elemento chave, tanto para o profissional de saúde conhecer o paciente, quanto para o paciente ter uma percepção de que ele era conhecido e, a partir daí, bem cuidado. Uma série de estudos, esse, por exemplo, na Austrália, mostrando uma redução da ida dos pacientes à emergência quando utilizavam uma estratégia de PRO. Fabrice Denis, na França, também identificando o aumento de sobrevida aqui de 7 meses de sobrevida mediana em pacientes com câncer de pulmão, inclusive reduzindo a utilização de métodos diagnósticos, né? Quer dizer, os pacientes faziam menos exame e tinham uma sobrevida maior, exatamente porque os exames eram demandados por sintomas. Análise de custo-efetividade dessa estratégia, mostrando uma dominância, ou seja, uma estratégia que gera resultado melhor e reduz o custo. E aqui uma comparação daquilo que a gente vê hoje em dia sendo já incorporado, sobretudo em oncologia, com drogas muito caras, gerando uma magnitude de benefício inferior a essa, por exemplo, relacionada a uma melhora da comunicação. E esse ano, agora do ano de 2024, foi apresentado na plenária da ASCO, mais uma vez, um grande estudo envolvendo cuidados paliativos e uma estratégia de telesaúde. Eu fiz aqui um levantamento dos últimos anos desse Educational Book, que é um livro de oncologia que sai vinculado ao Congresso americano, o Congresso Anual da ASCO, e tem um pico de citações em termos de cuidados paliativos. Isso chama a atenção da importância disso que a gente está fazendo, e especialmente no cuidado paliativo, a necessidade, esse estudo mostrando quais são as prioridades, né, do ponto de vista digital que a gente tem que enfrentar para melhorar a qualidade do cuidado. Então, o uso de dispositivo móvel para suporte à comunicação e monitoramento dos pacientes via o PRO, o desenvolvimento de aplicativos para cuidados paliativos, focando no monitoramento, no suporte à coleta dos dados dos PROs, maior comunicação e compartilhamento de informações com os pacientes, com informações de suporte ao autocuidado, por exemplo, e, e uma série de perguntas que a gente precisa aqui avançar na investigação para poder ter essas respostas. E eu queria chamar a atenção que a ideia do cuidado paliativo, nessa perspectiva de que quando a gente nasce, começa um cuidado paliativo que é voltado para o alívio. Então, tudo na realidade que a gente faz é, de fato, uma forma da gente estar tentando aliviar as pessoas. Então, esse é um ambiente muito desafiador, em que você tem pacientes com demandas de sintomas, idas recorrentes ao pronto atendimento, as equipes com tempo escasso e com muita cobrança, muita pressão, e o gestor necessitando de informação para que possa tomar as melhores decisões. Então, a Lila surge daí, tentando criar uma comunicação que seja eficiente, né, priorizando as demandas, com os sintomas pré-codificados com base em PRO e de maneira hierarquizada, garantindo a segurança, total adesão à LGPD e de modo que a gente possa, a partir daí, melhorar os desfechos, tanto no que diz respeito ao suporte à navegação,
quanto a manejo de sintoma e o suporte do paciente remotamente. Então, a gente tem a possibilidade de deixar na mão do paciente uma ferramenta em que ele consegue, a qualquer momento, expressar aquilo que está lhe incomodando ele, não só do ponto de vista de sintoma, mas como demandas também. Ele é convidado a fazer um relato semanal, e aqui é a versão do paciente, onde ele, a qualquer momento, relata o sintoma, ele pode falar com a equipe, ele pode fazer um relato semanal, que é uma forma de capturar a qualidade de vida dele ao longo do tempo, e ele também recebe avisos e notícias com conteúdos importantes, como campanhas de vacinação, como conteúdos de suporte ao autocuidado, uma maneira de favorecer esse autocuidado do paciente. E do lado da equipe, tanto no dispositivo móvel quanto no dashboard, desktop, a gente acompanhar de forma coletiva a demanda dos pacientes, organizar essa demanda. Então, a gente tem um canal direto, calibrado para poder se comunicar com ele, e a gente tem um conjunto de informações básicas dos pacientes. A gente está fazendo um estudo clínico no HC1, que está em andamento. A gente quer incluir isso no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. A gente quer incluir 120, já incluímos 94 pacientes. E aqui alguns feedbacks, né, qualitativos do paciente, de fato mostrando isso, que o uso do aplicativo evitou a ida à emergência, né, aqui de alguma maneira até chamando a atenção do deslocamento que o paciente ia ter para poder chegar à emergência, e até mesmo numa situação mais delicada, onde a família agradece o acompanhamento, mesmo que o desfecho tenha sido negativo, o óbito do paciente. Carlos, eu vou No pedir só para você HC4. compartilhar sua tela de novo, por favor. Oi? Eu vou pedir para você compartilhar sua tela de novo, por favor, que saiu aqui. Saiu? É, Espera aí. só uma questão técnica aqui, mas só compartilhe de novo, por favor. Deixa eu achar o. Ah, espera aí. Ó, já estamos vendo a sua tela, só botar para apresentar. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, voltou. Posso Perfeito, seguir obrigado. aqui? Pode seguir, pode seguir. Então, no HC4, foi a primeira a utilização fora do estudo clínico que a gente teve, isso no Hospital do Câncer 4, no Instituto Nacional do Câncer, e a gente já incluiu mais de 800 pacientes nesse suporte paliativo dos pacientes que estavam em cuidados domiciliares, né? A gente foi fazendo uma progressiva substituição do canal que era utilizado, que era o WhatsApp. Então, a gente dá o suporte na assistência domiciliar e a gente percebeu uma ótima aceitação por parte da equipe. Esse daqui é a versão do BI, né, por assim dizer, do dashboard dos pacientes do HC4, onde você consegue ver o número de profissionais que estão utilizando, o performance status dos pacientes, que é feito pelo próprio paciente, uma autoavaliação de performance. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui você vê a distribuição dos CIDs mais frequentes, e aqui embaixo o número de pacientes que estão relatando uma dor moderada a grave, que você pode proativamente ir atrás deles e orientar, ajuste de dose, ou alguma outra orientação. Aqui nesse BI você consegue ver o número de mensagens que são trocadas, a ativação, né, o perfil de demanda, né, como relato de sintoma ou mensagem, a distribuição das intervenções, como orientação, pedido de encaminhamento de medicamento, isso aqui tudo é calibrado de maneira que os desfechos possam ser definidos por cada instituição. E aqui um feedback, né, muito gratificante, que é o gestor percebendo que a utilização da ferramenta facilitou o trabalho da equipe, né? Aqui alguns resultados observados por parte da equipe do HC1, do HC4, aliás, melhorou a comunicação, melhora do acolhimento, agilidade na resolução, evitar idas em emergência, e desafios também, como acesso limitado à internet e baixa escolaridade. Tudo isso como próximos focos para a gente tentar resolver. A partir daí, alguns outros lugares no Brasil começaram a se interessar pelo tema, e isso foi um crescimento orgânico, com uma inclusão de pacientes que foi cada vez maior,
uma troca de mensagens que foi cada vez maior entre os pacientes e familiares com as equipes. Atualmente, a gente já tem mais de 40 mil mensagens trocadas. E aqui a distribuição quantitativa de pacientes que foram incluídos. O INCA, o Ofir Loyola, o NRAD de Ceilândia, que a gente vai ter hoje a oportunidade de ouvir mais detalhes. E aqui um dado muito interessante, que do ponto de vista qualitativo, olha aqui os dados de uma inclusão de pacientes de 130, mas com um percentual de pacientes que aderiram muito elevado, 88%. Isso diz respeito da performance da inclusão. Essa é a maior equipe que está utilizando, né, de um serviço com o maior número de profissionais que está utilizando, e isso chama também a atenção e dá, acho que, um poder de fala para a Amanda trazer esse feedback para a gente, e isso se reflete no número de mensagens trocadas, né? Quer dizer, uma densidade de troca muito elevada. Aqui os objetivos do SAD, isso foi apresentado por Janaúba, a gente percebendo também por eles algumas observações muito alinhadas com o que foi visto no INCA. Acesso à família, resolução da demanda, acompanhamento do paciente no final de vida e organização do fluxo do atendimento. Perceberam também um canal de comunicação seguro, uma possibilidade de exportação das conversas para o prontuário e acompanhamento dos pacientes em regiões remotas, mostrando que é possível, com a tecnologia, a gente se aproximar ao invés de a gente se distanciar. Aqui, eu não vou dar spoiler, os dados que a Amanda já trouxe para a gente uma vez, mas ela vai ter a oportunidade de apresentar hoje para a gente aqui, né? Então, o que é a alma da história? É exatamente o PRO, o Patient Reported Outcome, que são ferramentas de medição que os pacientes utilizam para fornecer informações sobre os aspectos do seu estado de saúde que são relevantes para a sua qualidade de vida, incluindo sintoma, funcionalidade, saúde física, mental e social. Então, eles são importantes para a gente compreender se o serviço em que a gente está participando e o procedimento que a gente realiza faz diferença no estado de saúde e na qualidade de vida dos pacientes. Então, o PRO, ele fornece informações sobre, de fato, a eficácia do cuidado que a gente está oferecendo, né? E não é à toa que aqui o Canadá falando sobre PRO, aqui a Austrália se posicionando em relação ao PRO, nos Estados Unidos fazendo um estímulo, inclusive do ponto de vista monetário, né? Remunerando melhor quem está utilizando o PRO. Então, mostrando que exatamente a gente tem aí uma oportunidade de melhorar o cuidado. Quando a gente está trocando de sistema ou adotando um novo sistema, a gente quer fugir exatamente dessa condição onde a gente tem um gasto de energia inicial, um gasto maior para implementar e que depois acaba trabalhando com um gasto maior. O que a gente quer é, de fato, sair de um patamar, ainda que tenha uma transição de implantação do novo sistema, mas que depois aquilo fique como uma maneira da gente facilitar o nosso trabalho. Então, a reflexão com relação à adoção é que existe um ganho de sobrevida, existe redução do custo em exames, existem evidências dessas questões, redução de demanda por atendimento de emergência, uma magnitude de benefício clínico comparável com outras tecnologias já adotadas, e ele permite facilitar o cuidado e o gerenciamento dos pacientes. Então, a ideia seria um olhar de uma coisa muito simples, né, do ponto de vista do conceito, mas que, de fato, já utiliza os recursos que estão disponíveis ali na equipe, e que, de fato, ele pode contemplar equipes com uma baixa densidade de recursos tecnológicos, mas que ainda assim ele possa funcionar, porque, na realidade, o que a gente está fazendo é melhorando a comunicação. E o que a gente tem observado é que, de fato, os usuários, quem experimenta, realmente aprova. Então, eu queria, já finalizando, agradecer a oportunidade de a gente estar contando essa aqui história, e é muito bom a gente ouvir as experiências em ambientes diversos do nosso, como a Amanda vai estar trazendo agora, e a gente nunca duvidar que uma iniciativa que às vezes pode parecer simples, pode parecer pequena, pode de fato mudar uma realidade.